Beleza. Nesse vídeo a gente vai resolver mais um problema sugerido por um de vocês inscritos aí do canal. Eu não sei quem mandou essa questão, se possível, manifeste-se aí nos comentários. Ahn, Então você pode mandar essas questões pelo link que existe lá na página inicial do canal. É uma questão do ITA aí que vai lidar com um pouco de álgebra linear, por assim dizer, né? Porque, apesar de ser um problema que vai lidar com polinômios de segundo grau, né, não temos nada linear aqui, mas a ideia é a mesma. Você vai precisar identificar condições para esses valores alfa e beta, de modo que algumas condições sejam obedecidas. Então, o enunciado está aí e o enunciado está aqui também. Vamos lá, considere o sistema real. Vou tirar aquela barra azul. Considere o sistema real na variável x e determine os números reais. Aqui está faltando um alfa, né? Determine os números reais alfa e beta para que o sistema admita soluções reais. E para cada valor de beta, determine as soluções da equação. E aqui deveria ter a equação. A mesma equação, inclusive, né? Aqui. Então, bom, o item A está diretamente ligado ao item B. Sem o item A, dificilmente você vai conseguir o ponto integral no item B. Vamos lá então, né? Então, aqui embaixo, onde aparecem esses textos, eu vou elaborar a resposta e o PDF ele está aqui em cima e ele vai gerar a visualização. Então, olha, a primeira coisa que você deve imaginar é o seguinte: você tem um sistema de equações e a primeira equação é uma equação na variável x, só que ela está elevada ao quadrado, e a segunda equação elevada ao cubo. Tá, legal. A primeira coisa que você nota é a seguinte: o beta da segunda equação ele está escrito dessa forma, né? Eu já vou colocar ele de forma bem conveniente, e aí você vai enxergar algo interessante. Perceba que o alfa ele aparece exatamente aqui, no x vezes x menos 1. Então, você já conseguiu uma ligação entre a equação de segundo grau e a equação de terceiro grau, que é isso aqui. Então, as soluções que vão obedecer ao sistema, quer dizer, as soluções que respondem ao problema, elas têm esse elo. Porque como você conseguiu relacionar o alfa ao beta e cada um desses coeficientes está relacionado a uma das equações desse sistema de equações, então você interligou as duas equações, tanto de segundo quanto de terceiro grau. Só que ele pede para você determinar alfa e beta reais. Isso aqui não é suficiente. E como eu já tenho alfa, aliás, eu já tenho beta em função de alfa, eu posso tentar resolver a variável x lá da primeira equação em função de alfa, né? Porque daí eu vou ter o x em função de alfa, possivelmente eu vou ter uma relação de alfa a ser obedecida, e como eu tenho o x em função de alfa e o alfa, respeitando uma condição, o beta vai estar bem definido. Então, essencialmente é isso. E outra coisa, né? A princípio, você não sabe resolver equações cúbicas tão bem como você consegue resolver equações de segundo grau. E por essa razão você opta pela equação de segundo grau. Você poderia resolver isso aqui em função de beta e encontrar uma relação entre x e beta, e a partir dessa relação você determinaria alfa. Mas isso vai dar muito trabalho, você precisa administrar seu tempo. E a prova não foge disso, você vai ter aí
nos moldes atuais 12 minutos para resolver uma questão dessa. Então, não vai resolver a equação de terceiro grau porque você não vai resolver rápido. Então resolve a equação de segundo grau, que vai nos dizer aí o elo, a ligação entre... Opa, tá difícil aqui. Entre x e alfa. Então, eu tô pegando a primeira equação, né? Aqui tá um pouco estranho de digitar, com o microfone na frente. Então, olha lá, eu peguei a primeira equação, a x² menos x igual a alfa, e vou resolver ela em função de alfa mesmo, não tem problema. Aplicando Bhaskara, você vai chegar nisso aqui. 1 mais 4 alfa dentro do radicando e 2. Então, se você resolve em função de alfa, você chega a essa conclusão, de que x é esse trambolho aí. Só que como alfa ele está numa função cujo domínio não é ilimitado, não é o real, quer dizer, olha para o radicando ali, né? O radicando ele deve ser maior ou igual a zero, para que a solução real seja possível, né? Você não vai extrair uma raiz quadrada de um número negativo e esperar que a sua solução dê no campo dos reais, no conjunto dos números reais. Então, 1 mais 4 alfa é maior ou igual a zero, não menor. E isso vai dar uma condição para o alfa, a de que alfa é maior ou igual a menos 1/4. É isso. E beleza, você já determinou alfa de modo que beta também vai estar bem determinado agora. E aqui eu tô pegando o caso mais difícil, né? Porque você já deve ter suspeitado de outros casos mais triviais de serem avaliados aí para as raízes serem reais. E aí o que eu vou fazer é pegar lá o beta, a partir dessa expressão aqui, ó. E como eu tenho x em função de alfa, e alfa está bem definido, beta vai estar bem definido também. Então, olha, você vai precisar do x mais 1, evidentemente. E o x mais 1 não é tão difícil de você obter, parando para ver agora, né? E depois você vai ter que multiplicar por menos alfa. Então vai ficar... Aqui deveria ter um 3, mais ou menos, SQRT, 1 mais 4 alfa, fecha, e 2. E o beta também está bem definido. O alfa, ele está definido, e o beta, por conseguinte, também está bem definido. E com isso, você obtém uma solução real em x que satisfaz as duas equações, tanto de segundo quanto de terceiro grau, sem que você apele, né, para casos mais imediatos. Agora vamos apelar para casos mais imediatos. Porque esse aqui não constitui em totalidade o conjunto solução do item A. Agora, vamos admitir que alfa seja igual a zero. Eu preciso mostrar aqui, né? Ó, o alfa sendo igual a zero, e olhando para a primeira equação, né? Implica, você poderia colocar um imply aqui, de x ao quadrado menos x igual a zero, então x é igual a zero, ou x vai ser igual a 1, né? Você faz lá, aí, extração do termo comum, coloque ele em evidência e tudo mais. Ali faltou um espaço, né? No x igual a 0 ou x igual a 1. E o outro caso imediato é quando beta também vale 0. Se beta valer 0, a gente tem uma implicação imediata também de que as raízes vão ser dadas por essa equação cúbica, que eu vou resolver extraindo o termo comum e colocá-lo em evidência, o x, e fazendo uma diferença de quadrados. Isso aí você vai ter que fazer em casa com mais calma se você não está habituado com álgebra aí do ensino médio, né? Então,
Essa equação cúbica vai dar origem a 3 raízes reais, de modo que o x possa valer 3 valores aí, né? Como esperado. X igual a... vou colocar mais ou menos um aqui de cara. E como a gente está interessado em resolver um sistema de equações na variável x, eu preciso tomar as soluções que dizem respeito às duas equações ao mesmo tempo. Então, veja que quando eu assumo casos mais imediatos, de casos em que alfa e beta eu estou arbitrando, eu estou forçando eles a serem nulos, eu obtenho um conjunto de solução bem fácil aí de ser analisado. Quer dizer, o x é 0 ou o x é 1 para a primeira equação, a equação de segundo grau, ou o x é 0 ou o x é mais ou menos 1 para a equação de terceiro grau. A gente precisa tomar a interseção, né, de modo a satisfazer as duas igualdades. Então, fechamos aí o item A essencialmente. O item A está bem definido. E a resposta que você deve dar é a seguinte. Para um conjunto de solução S1, que eu vou colocar ele aqui, em que a raiz x é dada por x igual a 1, uma fração na verdade, 1, aí não tem jeito, tem que transcrever tudo lá da primeira solução, né? Essa solução aqui, dada por essa ligação entre alfa e beta, ela satisfaz as duas equações, tanto de segundo quanto de terceiro, você já deve estar cansado de ouvir isso aí. E, portanto, ela é uma solução, né? Quer dizer, ela soluciona as duas equações simultaneamente. Então, de fato, x ser isso aqui é uma solução. Mas em que condições, né? X vai ser... É bom colocar que x pertence aos reais, tal que x pode ser igual a isso. Em que condição? Na condição de alfa maior que menos 1/4 e beta sendo igual a isso aqui. Ali, acabo de ver que falta um alfa multiplicando aquele radicando, né? Vamos lá, aqui. Aqui deveria estar multiplicando, né? Como vai aparecer um alfa bem aqui, exatamente. Então, nessas condições, você tem um conjunto S1. Beleza. No problem. Mas, essa não é a única solução para o item A. Eu vou dar um espaçamento melhor entre as vírgulas para uma melhor visualização. Na verdade, você pode concatenar os dois conjuntos de soluções em um só, até para, enfim, não ter problemas depois com a escrita da união. Ou, aí você poderia usar o linguajar matemático mais apropriado para esse tipo de sentença, de que o x ele vai ser igual a 0, ou o x vai ser igual a 1, desde que alfa seja igual a beta, sendo eles iguais a 0. Então esse seria um conjunto de solução ideal aí do item A. Você tem essa solução ou essa solução aqui, né, dada pela união de x ser 0 ou 1 nas condições de alfa e beta iguais a 0. Aqui é bom, na verdade, antes de você colocar esse OR aqui, dessa maneira. Não, na verdade estava correto, né? São duas possibilidades para o x e o conjunto de solução diz respeito ao x. E vamos lá, né? Para cada valor de beta encontrado em A, determine as soluções da equação x menos x ao cubo igual a beta. Olha, o beta ele já está bem definido. E agora você só precisa encontrar as soluções de uma equação cúbica. Mas
Veja o seguinte, isso aqui é muito importante. Para cada valor de beta encontrado, o valor de beta que a gente encontrou foram, melhor dizendo, os valores. Esse aqui, que eu nem vou pronunciar, né, porque por razões óbvias, e esse aqui. Só que aí que tá. Com beta valendo zero, a gente já sabe resolver essa equação. Ela vai ter as raízes 0 mais ou menos 1. Então, esse caso já está resolvido de certa forma, a gente só precisa escrever de novo. Mas o outro caso não está bem resolvido. Quer dizer, e quando beta valer isso aqui? Quais serão as outras raízes? Quais serão as raízes, na verdade, quando você tiver essa situação? Olha, a gente já mostrou que a solução que une essas equações de segundo e terceiro grau, ela é dada por essa expressão aqui. Ela está aqui. Então, beta é igual a isso aqui. E essa solução é uma solução simultânea, tanto a equação de segundo grau quanto a de terceira. Como eu tenho uma solução já para cada uma dessas equações, é só aplicar o Brio-Ruffini, né? Porque se eu tenho uma solução aqui, eu decaio para o segundo grau na equação de terceiro grau e para o primeiro grau da equação de segundo grau com o algoritmo de Brio-Ruffini. Só que aí que tá, você vai precisar de uma raiz para poder começar, evidentemente. E qual é essa raiz? Porque você só pode iniciar o algoritmo de Brio-Ruffini com uma raiz, né, que valide a sua igualdade a zero. Qual é essa raiz? Esse é o ponto, né? É muito importante isso. Sem isso não dá para resolver. Então vamos resolver agora o item B, partindo do fato de que beta é esse valor aqui, dada as condições do alfa ser, na verdade a única condição do alfa ser maior ou igual a menos 1/4 nesse caso. Eu estou pensando aqui em como eu vou extrair essa raiz para iniciar o algoritmo de Brio-Ruffini, na verdade. Qual é a raiz que eu vou utilizar no algoritmo de Brio-Ruffini? Na verdade não há pânico aqui. Por quê? Porque você poderia pensar, poxa, você vai ter que usar essa raiz aqui, né, no algoritmo de Brio-Ruffini. Pelo menos era o que eu estava pensando. Mas não, porque você pode escrever o x. Porque na verdade esse x aqui, ele é um x que corresponde à solução, as duas soluções dessa equação de segundo grau. Uma delas vai estar interligada com a de terceiro grau. Mas se você quiser só tomar a de terceiro grau, que é o que a gente está interessado, você pode tomar essa aqui, ó. Porque os x que estão contidos no conjunto de solução dessa equação aqui, como eu disse anteriormente várias vezes, eles satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Isso significa que ele satisfaz a equação de terceiro grau, então a gente pode iniciar por ele. Então, ó, eu vou copiar inicialmente a informação de que beta é isso aqui que eu vou escrever. Beta é isso aqui. Então, a gente sabe que beta é esse camarada, então x vai ser quanto? Quanto vai ser x? Vai ser um número negativo, né? Vai ser. Mais alfa, né? Faltou mais alfa ali. Então x vai ser isso aí. Parece estar correto. Tá certo. E aí com esse x, você vai aplicar como se fosse um algoritmo de Brio-Ruffini que você encontrou uma raiz por inspeção. Imagina que isso aqui valha
2, e aí você inicia o algoritmo de Brio-Ruffini. Eu não tô com um pacote, eu também não tô afim de pesquisar o pacote que é utilizado para fazer o algoritmo de Brio-Ruffini aqui, então a gente vai precisar fazer meio que, sei lá, de cabeça. Então você tem quais coeficientes lá para o seu polinômio de terceiro grau? Você tem esses coeficientes aqui. Então x é 0, menos x mais beta igual a 0. Os coeficientes eu vou listar eles aqui para efeitos do vídeo, não porque você deve fazer isso na prova. É desnecessário, inclusive. Então, veja, os coeficientes eu coloquei em ordem decrescente de potência de x. E eles são esses aí. 1, 0, menos 1 e beta. Então, qual é o polinômio que carrega as mesmas raízes que esse aqui a gente tem em mãos? Bom, vai ser o seguinte polinômio. X, a primeira raiz a gente já sabe, então safo. E o outro polinômio, como você já deve ter imaginado, ele vai ser de segundo grau. Ainda bem, porque é só aplicar Bhaskara e você vai ter as raízes desse polinômio de segundo grau, evidentemente. E aí vai dar um problema para você achar os coeficientes. O ideal seria fazer no papel aqui, porque não tem o pacote. E mesmo que tivesse o pacote aqui do LaTeX que vai montar, arquitetar o algoritmo de Brio-Ruffini, ele não funciona muito bem para casos literais. Então, é bom fazer no papel mesmo. Inclusive, eu acho que eu vou ter que fazer, mas vamos tentar fazer de cabeça aqui, né? Então, o primeiro coeficiente vai ser x² normal, o próximo ele vai ser um coeficiente dessa ordem aqui, né? Eu vou ter que fazer no papel. Eu sugiro você aí que está vendo o vídeo fazer no papel também. Vou pegar um rascunho aqui. Bom, beleza, eu encontrei os coeficientes aqui, eu já tô bem cansado, por isso a demora, foi mal. Tá. O coeficiente que carrega o x, ele vai ser esse aqui. Então, x que multiplica sobre alfa. E o último coeficiente independente, ele vai ser esse camarada aqui. Alfa mais beta sobre alfa, claro. Elevado ao quadrado menos 1. E aí, olha, é uma equação de segundo grau com coeficientes aí estranhos, mas é uma equação de segundo grau totalmente passível de ser resolvida. Eu vou isolar ela, já que a gente já tem a outra raiz, né, de cara. Alfa
E ali, ó, você tem uma diferença de quadrados para o termo independente. É o que eu vou aplicar de modo a tentar facilitar um pouco a minha vida. Aplicando diferença de quadrados, qual é o resultado obtido? Bom, vai ser 2 alfa mais beta, que multiplica beta, isso tudo dividido por alfa ao quadrado. Tá, ficou com parênteses a mais. Beleza. Então, veja, é uma equação de segundo grau, coeficientes meio ruins, né? Mas esse foi o intuito da questão, imagino eu. Ó, aqui uma coisa, né? Eu não vou ficar carregando esse alfa ao quadrado para todo sempre ao longo do Bhaskara. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o alfa ao quadrado, ele é diferente de zero. E por que ele é diferente de zero, nesse caso? Porque eu já estou, pela própria definição dessa equação aqui, quando eu invoquei essa equação, o alfa necessariamente é diferente de zero por causa do x aqui. E ele aparece no denominador, então ele é diferente de zero. E por si só, né, só isso já me garante que eu posso multiplicar por alfa sem problemas. Que é o que eu vou fazer aqui. Eu só estou multiplicando por alfa, tá, gente? Isso deve ajudar na hora do radicando lá do Bhaskara. Então, aqui faltou um parêntese. É isso, né? Alfa ao quadrado. Beleza. Então, vamos lá. Vamos aplicar o Bhaskara para esse polinômio de segundo grau. Vamos ter uma fração. Alfa, que multiplica alfa mais beta, mais ou menos, SQRT de... Isso aqui, né? B quadrado menos 4AC. E o denominador ele vai ser 2 vezes A. Beleza. Agora é só resolver, simplificar essencialmente. Não tem mais o que resolver, é simplificar essa solução. Por quê? O item B, ele pergunta justamente sobre as soluções dessa equação em A. E o caso mais difícil é quando alfa e beta estão interligados por essa equação aqui. Tá bom. Agora, olha, ali do radicando, a gente vê o seguinte. Eu vou extrair o alfa, né, do radicando e ele vai sair, o alfa quadrado, e ele vai sair como alfa. E daí x vai ser algo nesse sentido aqui. Alfa mais beta ao quadrado menos 4 beta. E como eu extraí o alfa ao quadrado e simplifiquei como vocês devem ter imaginado, né? Porque sai um alfa ao quadrado como alfa. Aí eu corto o alfa do numerador com um dos alfas lá do alfa quadrado do denominador. E agora simplificar lá o radicando, né? Não é tão difícil assim. Então temos alfa mais beta, mais ou menos, SQRT, alfa quadrado, isso, beta ao quadrado, menos 6 alfa beta, menos 4, bom, ali vai ficar menos 3 beta ao quadrado, SQRT e a nossa fraçãozinha. Então, olha, o que eu fiz aqui foi expandir aqui o
quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, expandi esse carinha aqui também, em amarelo. E daí eu concatenei aquilo que tinha de conveniente em concatenar. E aí você chega nessa expressão pro radicando. Não tem como você esmerar isso aqui mais do que já tá. Isso aqui é irredutível. Não há fatoração que consiga traduzir isso aqui melhor do que já está descrito por essa escrita. Então, a sua solução, ela as soluções da equação de terceiro grau, elas já estão bem definidas. É claro que, como a gente está partindo de um x que resolve as duas equações ao mesmo tempo, e a gente viu que esse x que resolve as duas equações ao mesmo tempo, ele está ligado a um alfa que é maior ou igual ao menos 1/4, esse alfa aqui e o beta, eles já estão bem definidos pela questão do item A. Quer dizer, você definiu o item A, no item A você definiu valores de alfa e beta capazes de fazer com que esse sistema de equações apresentasse soluções nos reais. E alfa e beta já estão bem definidos lá no item A. Por isso que aqui você não tem necessidade de defini-los novamente. E você basicamente resolveu o problema. Quer dizer, as soluções, então, como ele pergunta as soluções, você precisa dar o conjunto de solução da equação cúbica. Eu vou colocar só as soluções mesmo. Essa foi a primeira. Foi a partir dela que a gente utilizou o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Aqui falta os pares de chaves. Colchetes, melhor dizendo. Eu sempre esqueço, eu acho que é chaves, na verdade, isso aqui. Parece que tem algum erro aqui de compilação. Algum erro de compilação. Bom, a primeira é essa aqui. Não, tava de boa. E as outras raízes, elas vão ser estas aqui, ó. Eu não vou escrever... vou escrever tudo de novo. Beta plus minus. Menos 6 alfa beta. 2 alfa. Pronto. Essas são as raízes, o conjunto de solução está bem definido. Uma vez que alfa e beta estão bem definidos a partir do item A. Então, nesse caso, você poderia dizer o seguinte: o alfa ele vai ser maior do que menos 1/4 e o beta ele está definido em função do alfa. Menos 3 alfa plus minus alfa, não nos esqueçamos do alfa multiplicando a raiz. E aqui era 2 alfa ou 2? 2. Tá, é isso. Então essas são as soluções. Se você quiser colocar as soluções triviais também tá ok, mas elas são meio que repetitivas, elas são redundantes, porque você já mostrou para o examinador quais serão as soluções da equação cúbica quando beta for 0. As soluções elas estão aqui. Você pode colocar, mas vai ser redundante, você já fez isso. O que você não fez foi definitivamente esse passo aqui de encontrar as duas últimas raízes. Perceba que essa raiz aqui, ela atua simultaneamente na equação de segundo e terceiro grau. E como ela
carrega consigo alfa e beta, e eles estão bem definidos por causa da equação de segundo grau, essas duas últimas raízes, elas também estão bem definidas porque alfa e beta, bom, eles são alfa e beta sempre. Apesar deles variarem segundo essas leis de formação aqui, eles são fixos uma vez que você os determina. Então tá tudo bem determinado, não tem nada sem ponto cego. Tudo tá com ponto fechado, sem pontos cegos aqui. Então olha lá. É um problema difícil, mas assim, você tem que ter calma na hora de resolver, né? Aplicar um algoritmo de Breuil-Ruffini para um caso em que as raízes elas são completamente algébricas e no fim das contas você vai ter que deixar a sua resposta em função de alfa e beta, mas pelo menos você precisa dar alguma informação a respeito de alfa e beta, né? Alfa obedece ao intervalo tal aqui, como eu descrevi, e beta ele está em função de alfa. Aqui fica muito difícil você determinar um intervalo para o beta. Muito difícil mesmo. Porque, primeiro que você não teria tempo suficiente para fazer isso em 12 minutos, de definir um intervalo para beta, assim, em tempo hábil. Quer dizer, o beta ele está limitado a quais valores? Se é que ele está limitado, né? Se é que ele não assume todos os reais aí. É uma tarefa difícil. Só de você ter encontrado o alfa, de certa forma você já define beta uma vez que ele está em função de alfa. Agora, definir o intervalo a que beta pertence já fica muito difícil. E as pessoas poderiam até querer substituir esse valor de beta aqui lá dentro, né, onde ele aparece em cada ocorrência, mas claramente essa não era a intenção da questão. Porque, bom, eles estão interligados, se você conseguir achar a condição de existência de um, você define por conseguinte o outro, né? Foi o que eu tinha dito lá no início da solução. Mas ó, é uma solução complicada, difícil aí, não é trivial, digna de segunda fase mesmo. Obrigado por quem mandou essa questão. Eu não sei se está totalmente correto isso aqui, mas para mim parece estar correto. Deve dar para conferir nos principais cursinhos de Itaime. E é isso. Eu espero uma próxima questão, um próximo desafio. Até logo.